Mas então, o preposto do delegatário tem fé pública também? Ô, meu cara, essa pergunta aí é uma pergunta complicada. Na minha concepção, temos... Opa, peraí, você vai responder isso no episódio de hoje do nosso Adnocast. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais um episódio do meu Adnocast, o podcast da Adnotari. E eu faço aquele convite sempre especial. Não nos segue ainda nas nossas redes sociais? Vai lá no Instagram. Adnotari e siga-nos. Ó, toda terça-feira tem papo acadêmico com esse grande cara aqui, o Kiko Naga. Também temos muitas informações, aliás, www.adnotari.org.br. Não é associado ainda, associada? Corre lá, benefícios incríveis para você. Tem núcleos temáticos, tem o grupo do WhatsApp que bomba com perguntas, respostas. Olha, você está inserido no mundo do direito notarial e registral maravilhoso para sua advocacia ser realmente muito mais assertiva e, com isso, é claro, lucrativa. Fora os conteúdos exclusivos, as reuniões que nós fazemos, descontos em cursos. Sim, temos cursos dos mais variados para você associada, para você associado, com preços incríveis. Quem não é associado também pode fazer, só que aí paga um pouquinho mais caro. Então, vem se associar, é baratinho. Sabe quanto que é? R$400 a anuidade. É, R$400 a anuidade. Então, entra lá, www.adnotari.org.br. E olha só, no episódio de hoje, eu estou aqui com o cara. É o cara do direito notarial e registral. Fala, meu amigo Kiko Naga, beleza? Eu não sou o cara, não. Essa história de ser o cara, eu vi um dia na estrada assim, ó, eu sou o cara que comeu o cara. Eu falei, ô, que isso, pelo amor de Deus? Eu não sou o cara nunca mais. Não admito. Olha, mas o Kiko Naga, ele é uma pessoa incrível. Imagina. Né, meu amigo? Parece. Não, é verdade, cara. Humildade também. E assim, você é o responsável por a gente estar aqui. Não sou. É sim, é sim. A Adnotari existe por causa desse cara e de outras pessoas também que fundaram a Adnotari. É um grupo, claro. Um grupo ninguém uma andorinha só não faz verão, né? Mas você é uma sumidade, é um cabeça, realmente, que é muito importante para nós. É o lado baiano. É o lado baiano do Japão, é isso? Bom, ó, eu vou falar teu currículo aqui que... Não agora você tá... Não, eu vou falar... Porque você tá fazendo doutorado, cara. Eu queria saber, justamente, como que é esse... Cara, eu já fiz doutorado, eu sei que é punk, e eu sei que você tá passando por boas aí no doutorado. Como que é fazer doutorado, cara? Cara, olha, eu vou te falar o seguinte, eu nunca pensei em ser professor. Não me sinto professor. Eu vou achar que você tá mentindo, porque você é o professor. Eu sempre falo o seguinte na sala de aula, eu sou um facilitador de informação. Só que a experiência do doutorado está sendo muito bacana, por quê? Primeiro pelos colegas, né? Lá na FADISP a gente tem a possibilidade de conhecer colegas do Brasil inteiro, porque ela admite o sistema híbrido. Então tem o pessoal de São Paulo, presencial, tem pessoas que vêm de outros estados para fazer apresentações, para conhecer. Então assim, está sendo incrível, porque cada seminário, cada trabalho, cada aula, eu estou me empenhando ao máximo para aproveitar. E isso está me trazendo uma nova visão do mundo acadêmico. Porque até os professores do doutorado, a gente acaba debatendo assuntos, né, muito interessantes. E eu trago sempre para a visão notarial registral, e aí recentemente a professora Cíntia Brusetto, se não me engano, do crédito de seminário, ela é juíza federal. E aí a gente estava conversando lá, fazendo uma apresentação, e eu dei um exemplo da inexigibilidade do ITBI na consolidação da propriedade fiduciária. Aí ele olhou para minha cara assim, falou, como assim? Aí eu coloquei, mas olha os elementos do ITBI. Aí, pode a lei especial determinar a incidência, uma hipótese de incidência de imposto? Não deveria ser a lei municipal? Sim. E aí virou um problema,
né? Então, assim, é muito interessante que os meus colegas, tem juiz, tem promotor, tem advogado, tem gente, assessor de desembargador, tem de tudo. E isso é muito bacana. Por quê? Porque você traz uma visão prática, às vezes, que as pessoas não têm. Sim. O cara é do processo. Então, na hora de materializar aquilo, a pessoa fica meio perdida. E eu tenho vários colegas de cartório lá. Isso também é muito bacana. Sim. Compartilhar o conhecimento com essas pessoas. Eu acho que assim, o doutorado, mais até que o mestrado, ele é uma machadada na cabeça. Ele abre assim de uma forma absurda. Eu lembro que, cara, quando eu comecei o doutorado, eu falei assim, eu não sei nada. Eu não sei nada. O que eu tô fazendo aqui? Eu tinha, sabe aquela vergonha de mim mesmo? Eu falei assim, cara... E assim, eu passava noites em claro, eu virava para poder me preparar para a aula, para compensar as minhas deficiências e tal. E o que você falou, o convívio com as pessoas... Né? É maravilhoso, porque você pega experiências, cada um tem a sua, que nem você tem uma experiência fantástica, mas é do outro lado do balcão, por exemplo, do registrador, tal. Então, assim, são situações que vão complementar, e mesmo quem, por exemplo, a juíza federal que você mencionou, ela talvez nunca tenha pego um caso que tenha relação com o ITBI, por conta de competência. Não se discute. Então, chega a um ponto que não é teórico, mas é uma aplicabilidade teórica na prática que é fundamental. Sim. Eu vou até te dar um exemplo. Essa semana tinha que apresentar uma proposta de tese no crédito de seminário. Aí, Capobianco, eu fui apresentar a minha, né? O meu projeto tá pronto já. Aí, quando chegou na hora de apresentar, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, eu vou falar sobre o principiologismo como objeto de tutela da atividade notarial registral. A juíza, que foi assessora do CNJ, tal, que estava dando aula, e ela tá indo embora, falei, professora, deixa eu falar meu tema e a senhora vai embora. Espera aí. Cara, de todo mundo, teve comentários. Do meu, vai falar o quê? Aí eu fiquei até frustrado, falei, professora, mas você tá tendo muita certeza do que você tá falando. Falei, mas sim, mas eu tenho certeza do que eu tô falando. Você já entrou pra falar isso, e né? É por isso que eu vou aplicar essa questão do panprincipiologismo, né? Pra quem não sabe, o panprincipiologismo é um problema central do nosso Brasil hoje, que é o uso exagerado de princípios para justificar uma arbitrariedade. Então eu uso um princípio, como se fosse uma cláusula geral, para poder justificar uma arbitrariedade. Desvirtua, né? Desvirtua. Então assim, vem lá o problema registral. Pelo princípio da segurança jurídica, denego o registro. Porque você consegue aplicar tudo. Para tudo. Porque o princípio é aquilo que vem do início, é a base, é o supedâneo. Exato. É o que justamente vai fazer com que todo o ordenamento daquela determinada situação seja edificado. Exato. E onde foi aprender panprincipiologismo? No doutorado. Porque o primeiro tema, o primeiro crédito do doutorado era a constitucionalização do direito privado. E aí o professor Luiz Wagner, que é desembargador do TJ, ele trouxe esse tema dentro do estudo. Aí eu fui estudar. Claro. Eu falei, mas peraí, isso aqui cabe claramente na atividade notarial registral, claro, que justifica seus atos, que é balizado seus atos pelo princípio da legalidade. E olha que bacana, né? Então assim, o meu estudo vai ser um estudo bacana porque eu estou tentando trazer o exemplo prático das notas devolutivas, dos processos de dúvida. Vou fazer uma pesquisa Brasil inteiro. Para quê? Para pegar esses exemplos e demonstrar na tese que precisamos repensar o uso exagerado de princípios registrais ou notariais para fazer o ato ou para negar o ato. Sim. É porque assim, o registrador, por exemplo, ele pode se esconder atrás do princípio. Não é isso? Exato. Ele se esconde atrás do processo de dúvida, por exemplo, para negar um ato. Falando assim, olha, justifico aqui que, pelo princípio da segurança, nego. Mas peraí, você está negando pelo princípio da segurança, mas você não está fundamentando a tua decisão. E isso é muito comum acontecer. Ele não justifica e nega. Aí vem o corregedor e manda registrar. Ou seja, ele usa o processo de dúvida como se fosse um habeas corpus, Capobianco.
Como se fosse um Ele quer se habeas corpus. respaldar, né? Exato. Ele fala assim, ó, pô, eu posso ter responsabilidade se eu registrar isso sem essa cautela. E qual foi o comentário da professora lá? Ela falou assim, mas você precisa analisar os motivos disso. E aí eu falei, mas eu já sei os motivos. Mas ele expõe... Não, mas aqui tá. Eu já sei o motivo. Ele nem expôs os motivos do uso do princípio, só que por trás o motivo é o quê? É ele se resguardar. É ele se resguardar. E por que ele se resguardar? Porque aquela situação, ela vai depender de uma interpretação. Se não é uma interpretação literal, entendeu? Ele não quer usar o artigo 4º da LINDB quando fala da omissão da lei, aplicar analogias, costumes, princípios gerais. Ele não quer. Ele quer, não, tá lá enquadrado, subsumido na norma? Não. Todo mundo já fez aquilo? Não. Eu sou o primeiro a fazer. Ele não quer colocar a mão. Mas ele está negando a função dele. Ele tá, no meu entendimento, está descumprindo a função. Sim. E aí ele manda para a corregedoria. Ele está deixando de... Ele está deixando de fazer e ele manda para a corregedoria. Então, e por que isso? Naquela suspeita, mas se eu fizer e a corregedoria entender que não deveria fazer, eu posso sofrer uma sanção disciplinar. Então significa dizer o seguinte, que a atividade notarial registral, que deveria ter liberdade, não tem. Então, aí é que tá, a gente entra esse fator, acho que é importante. Qual é o grau de independência? Eu vou usar a palavra independência, Sim. Porque assim, na aplicação da norma, pela discricionariedade, pela interpretação, nem sempre a gente tem aquele cara crachá, como você bem observou, o artigo, né? E aliás, até os advogados, as advogadas, elas estão sempre muito atrás do artigo específico. Sim. E no direito não é assim, não. Né? Ainda mais para situações que são novas, a dinâmica da sociedade que vai se alternando, vai modificando. Então, qual que é o limite dessa aplicação? Claro, os princípios são fundamentais para isso, mas como que esse oficial registrador vai falar assim, bom, mas peraí, eu estou extrapolando ou não a minha atividade para ter essa cautela? Então, esse é um ponto bastante interessante, porque a gente volta para a LINDB. Que coisa louca, né? Porque a gente tem que voltar lá para a LINDB. Que quase ninguém estuda, né? Que quase ninguém estuda, e lembrar que a LINDB, ela fala o seguinte, olha, você precisa integrar a norma. E a integração de norma, ela vai depender necessariamente de uma interpretação. Né? Para evitar os vazios, né? Exato, para evitar as antinomias. Mas veja só, que interessante. O artigo 28 da Lei 8935 de 94, ela traz de forma expressa, a atividade extrajudicial tem independência. Só que a norma, ela fala independência e é um conceito vago. Conceito jurídico indeterminado para variar, né? Para variar. Mas o que é essa independência? Para eu poder responder isso, para eu poder pensar nisso, eu tenho que ir lá no artigo 236 da Constituição Federal, que é o artigo previsto lá na Constituição, lá nas disposições transitórias finais da Constituição Federal, por quê? A atividade extrajudicial não tem modelo na Constituição Federal. Então o legislador pegou o Constituinte original e jogou lá no final. 236. Não tem onde colocar aqui. Você não é poder judiciário, você não é legislativo, você não é executivo. Você é o quê? Joga lá no final. Então, quando a gente analisa o 236, o que você percebe? Que o Estado, ele delega a função notarial registral ao particular, via descentralização administrativa. Não é desconcentração, porque desconcentração estaria dentro da administração pública. É uma situação de descentralização, ou seja, eu estou fora da administração pública, praticando atos de natureza pública. Até eu vou contextualizar o caput do 236. Isso, por favor. Fala o seguinte, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado. Isso. Por delegação do poder público. Isso. Então, o que é a delegação? A delegação, que também é um conceito de natureza administrativa, que a gente pode entender que é um conceito vago também. O que é essa delegação? A delegação é a transferência do poder estatal para um particular. Para quê? Para ele operacionalizar o direito. Quer dizer, o poder público falou o seguinte, eu não tenho interesse em tocar isso.
Isso. Ou não tenho competência, ou eu não tenho habilidade. Eu prefiro deixar um particular tocar Isso. aquilo que eu deveria fazer. Isso. Então, assim, quando você vai olhar o modelo da atividade notarial registral do Brasil, ela é o modelo do notariado latino. O que é esse modelo? O modelo é, todos os estados, eles precisavam, originalmente, de uma pessoa independente, de uma pessoa imparcial. Então essa pessoa não é um juiz, essa pessoa não é um imperador, mas é uma pessoa que tivesse uma competência única de conhecimento de linguagem. Então quando você vai fazer o estudo, por exemplo, da atividade notária registral, lá na escola de Bolonha em 1300, você percebe o seguinte, que o notário teve na história uma função muito clara de unificar a linguagem. Então eu pego uma relação jurídica e eu preciso deixar claro que aquilo aconteceu. Então eu vou registrar a história. Dar uma forma para aquilo. Eu vou registrar a história das pessoas. Como é que eu faço esse registro? Ou eu faço via escritura, ou eu faço via controle do estado civil da pessoa, entendeu? Ou o estado civil da pessoa jurídica, ou as declarações de mora de obrigações cambiais, ou eu faço o controle patrimonial imobiliário. Quer dizer, você trouxe todas as vertentes, que tem relação direta com a vida humana. Porque exato. é o cotidiano da vida humana. Então, quem vai fazer o controle da vida humana? O notário e o registrador. Isso na história. Então você vai pegar lá Alexandre o Grande, na história, ele comenta, olha, o escriba, o notário, o que ele vai fazer? Ele vai controlar a vida humana. Porém, onde ele lançar essas informações, não vai ser em qualquer papel, é um papel especial. E aí você começa, mas por que papel especial? Primeiro, para diferenciar a importância daquele documento. 2, controle tributário. Aí entra o interesse do fisco. Lógico, você está fazendo um controle, essa prestação de serviço ela precisa ser remunerada, entendeu? Então assim, eu vou exigir que você, notário, ao lançar a tua fé pública, naquele documento que aquele fato ocorreu, você vai cobrar. E evidentemente o Estado está te cobrando, entendeu? Então vai ficar uma parte para o notário, a outra parte para o Estado. Então, historicamente, era assim. Então, você vai pegar a Bíblia. Lá, a Bíblia tem uma passagem lá, fala assim, fulano, com a escritura, colocou no vaso de barro. A escritura no vaso de barro é o registro. O vaso de barro é o registro. Porque ali vai ficar conservado durante muitos e muitos anos. Então, é importante que a gente saiba que essa independência jurídica, ela é histórica. Só que o artigo 236, quando ele fala assim, delegado, só que aí depois ele vai falar no parágrafo 1º, fiscalizado pelo Poder Judiciário. Sim, a lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Então, aí é o problema. Por quê? Porque no momento que o Poder Judiciário, que não pratica o ato, não conhece a atividade notarial registral, na sua essência, como é que você vai fiscalizar? Mas não é pelo conhecimento específico? Então, para que eu ainda pudesse... que não prático, né? Então, para que eu pudesse fiscalizar, eu teria que ser um par. Eu não poderia ser um órgão estatal, porque o órgão estatal não pratica o ato. Então, um amigo lá do doutorado, maravilhoso, Leandro Marini, até comentei com ele sobre trazer ele para o papo acadêmico e posteriormente trazer ele aqui para o Adnocast. A tese de doutorado dele é muito interessante, porque ele pega um modelo espanhol e quer trazer um comparativo para o Brasil em relação a isso. Então o Leandro Marini, um grande abraço para o meu amigo Leandro Marini, ele fala o seguinte, olha, lá no modelo espanhol, quem é que fiscaliza os atos? É um colégio de notários e registradores. Ou seja, são pares que vão fiscalizar a própria atividade, assim como é a OAB, assim como é a magistratura, assim como é a MP e assim por diante. Então, aqui a gente tem um colégio notarial, mas que não tem essa função de forma alguma. De fiscalização. Então, o fato de eu ter um órgão fiscalizador
externo da atividade, que é o Poder Judiciário, acaba acarretando na prática o quê? Uma submissão, um temor reverencial, entendeu? De um entendimento de um magistrado que pode ou não conhecer a atividade e entender que aquilo ali é uma violação da norma. Mas, ó, eu acho que assim, de um ponto de vista da independência, há um comprometimento. Que é o que você tá trazendo. Só que o fato de ser um órgão externo também não tem aspectos benéficos com relação ao espírito de corpo que poderia ser evidenciado numa autorregulamentação, numa autofiscalização? Vamos pensar o seguinte, esse controle, a fiscalização, é uma fiscalização administrativa. Significa dizer o seguinte, que os pares não podem permitir laranjas podres dentro da atividade. Do cesto vai contaminar. Exato. Então, assim, do mesmo jeito que você faz isso na magistratura, você faz isso na OAB, pelo Conselho de Ética, por que você não poderia fazer na atividade notarial registral? Você dá liberdade para o sujeito trabalhar. Você dá liberdade para ele exercer a sua independência, evidentemente que, na hipótese de dano, ele vai sofrer sanções na esfera civil, na esfera criminal, na esfera tributária, na esfera trabalhista. Agora, deixar o cara submetido a um poder reverencial de um órgão externo, o cara fala assim, não vou fazer. Eu vou fazer o básico, ele cruza o braço. Prefiro ser mandado. Prefiro ser mandado. Então o que eu vou fazer? Enquanto o judiciário não mandar fazer, eu não faço. Pronto, o que ele fez? O que ele está fazendo? Ele está deixando de cumprir o seu papel como delegatário extrajudicial na materialização do direito por medo de represálias do Poder Judiciário. O papel social que ele tem, né? Ele está descumprindo função social. Então, essa tese do Leandro Marini é muito interessante. Por quê? Porque essa tese é uma tese que eu já defendo há muitos anos. Eu sempre defendi que a atividade notarial registral deveria ter independência integral. Por quê? Hoje, vou dar exemplo. Você tem as grandes capitais, você tem grandes serventias. Só que a maioria são pequenas serventias. Aí vem a pergunta, quem é que olha para os pequenos? Porque todas as pessoas da diretoria, do Colégio Notarial, da Arisp, do ONR, são pessoas de grandes serventias. Então eles podem ter vivido na vida deles a experiência, passado pela experiência de cartórios pequenos. Lá no começo, antes de uma remoção e tal. Só que hoje, você tem muita gente lá no escafundó do Judas, prestando um serviço, e é o único poder estatal ali, o único representante do Estado naquela cidadezinha, onde o delegatário trabalha, ele mais um funcionário, muitas vezes ele trabalha sozinho, e ele fala, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou praticar esse ato? Veio o CNJ e fala assim, não, todo cartório do Brasil tem que ter uma estrutura mínima tecnológica, só que o raio da cidade dele não pega internet. Aí ele tem que se enfiar dentro da prefeitura para fazer o lançamento das informações. Isso acontece muito no interior de São Paulo. Só que ninguém olha para os pequenos. Isso imagina no interior do Brasil. Imagina no interior do Brasil. Né? Um outro tema que ninguém olha para os pequenos, a questão da isenção heterônoma, que vem o Código de Processo Civil e fala, olha, a atividade notarial registral, inventário, separação e partilha pode ter gratuidade na escritura. Está lá no Código de Processo Civil. Aí vem o CNJ e fala, ratifico, lá na Resolução 35, artigo 6º, se o sujeito declarar a pobreza, vai ter gratuidade da escritura. Só que o cara tá lá no interior. O cara tem que gastar para comprar papel oficial para lavrar a escritura aqui em São Paulo. E o cara vai dar gratuidade. A pergunta é, quem é que reembolsa isso? Aí vem o Colégio Notarial e fala assim, não tem fundo de reembolso. Então, existe uma isenção. A isenção ela é inconstitucional porque ela é heterônoma. Só que o Colégio Notarial não ingressou a CODIM. E aí, cadê o interesse para mover, então? Por isso que quando veio a gratuidade em 97 por registro civil, muitos oficiais de registro civil perderam tudo. Falaram assim, eu vou renunciar.
Porque como é que eu vou manter a minha estrutura, pagar meu funcionário? Então, assim... Então, aí que tá. Mas não é um dos concursos... Aí eu vou até aproveitar um dado atual. Não é um dos concursos mais concorridos que tem? Não necessariamente. Não necessariamente? Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. E aí que tá. É mito. Uma coisa é... mas eu quero que meu filho seja jogador de futebol. Quantos jogadores de futebol são bem remunerados? Não é a maioria. Não, 5%, se muito, né? Vamos voltar para a atividade, a advocacia. Quantos advogados são bem remunerados? Você vai pegar, é a minoria. Então, assim, quando você vai pegar cartório, as pessoas dão exemplo do cartório de capital. Que aí que explode. Tem um volume de serviço gigantesco. Uma estrutura absurda. Isso, uma estrutura absurda. O cara tem 200 funcionários. Mas por quê? Porque o cara está na capital. E o fato dele estar na capital não significa que o serviço é bom. Claro. Muito pelo contrário. Não, a gente está falando de volume de serviço, não de qualidade. Não de qualidade. Até porque, às vezes, pelo volume, a qualidade baixa. Exato, também, né? Exatamente. Então, é muito importante, nesse nosso encontro de hoje, quando a gente falar de teoria geral da atividade notária registral, a gente pontuar essas questões fundamentais para que as pessoas deixem de ter uma falsa aparência que aquilo ali o cartório só retira dinheiro da população. Mas tem que tirar, porque ele presta um serviço para você, de segurança jurídica. Sim. Não, que é fundamental. Ninguém fala quantas tentativas de fraude tem no tabelionato de notas no registro civil diariamente de estelionatário querendo passar documento falso, que o cartório segura. Pode ser que não passe? Pode ser. Não deveria passar. Mas qual que é a briga? É a questão da falsidade no Brasil. O estelionatário, ele sabe muito bem direito notário registral. Até porque, e aí vem por conta da fé pública dos atos que são praticados. Claro. E justamente, até que quando a gente fez um papo acadêmico, acho que mês passado, Sim. né, eu e você falou, pô, você tem fé pública, né, eu enquanto leiloeiro público e tal, sim. E agora eu quero devolver a pergunta. Primeiro, vamos conceituar a fé pública, porque eu acho que a fé pública é um dos basilares aqui para toda a atividade notarial e registral. Né? O que é a fé pública? Na minha visão, a fé pública é um poder, é o poder recebido do Estado para que aquela pessoa física ou natural declare a autenticidade de um ato, de um documento, de um fato. Então, esse poder da autenticidade, que dá presunção de veracidade, é uma presunção bastante importante, é um poder muito, muito forte. É o poder de dizer aquilo é verdade. Isso gera confiança, segurança, estabilidade das relações jurídicas. Então é muito interessante quando você fala assim, fé pública, pô, isso é muito sério. O magistrado não tem fé pública. Quem tem fé pública é o diretor do ofício judicial. Então, se o juiz decide... É o oficial de justiça. O oficial de justiça tem fé pública. Mas o magistrado, por exemplo, não tem fé pública. Então, isso é importante a gente delimitar bem o conceito da fé pública. Para quê? Para que a gente não erre no momento de pegar o papel e falar, não, peraí, esse documento aqui é um documento com fé pública. Então, a grande segurança, o grande produto da atividade notarial registral é a fé pública. Você pegar o documento e falar assim, não, isso aqui é verdadeiro. Uma presunção absoluta ou relativa? Aí que tá. Que é importante a gente também caracterizar isso. Aí que tá. Na minha visão, eu tenho duas presunções. A presunção relativa aos registros públicos e a presunção absoluta ao tabelionato de notas. E aí vem um problema, porque quem defende não há nenhum autor, exceto eu, que no meu livro eu defendo isso claramente, mas todos os outros autores de direito notarial, que são tabeliães, eles falam que a presunção é relativa. Eu discordo. A presunção não pode ser relativa da atividade notarial, porque se você defender a presunção relativa na atividade notarial, perde sentido.
Lembra do Zorra Total? Não tinha lá um quadro que fala assim do carimbaço? Sim. Você quer qual carimbaço? Você quer o carimbinho, o carimbo, o carimbão ou o carimbaço? Vem lá o negócio de Então, pega a mesa inteira. Então, pá. veja, a atividade notarial, ela dá o carimbo nos documentos, a chancela, mas aquilo tem um custo. É o custo da análise do conteúdo, do documento, da vontade ou do fato. Quer dizer, o controle anterior feito faz com que haja uma certificação do conteúdo. Então, quando você vai fazer uma classificação, por exemplo, dos atos notariais, isso geralmente eu trago assim, para deixar bem claro, eu tenho atos protocolares, extraprotocolares e mistos. Protocolares, a fé pública está lançada onde? No documento. Nos atos extraprotocolares, a fé pública está lançada onde? No documento que é devolvido para a parte. Então eu vou fazer uma escritura pública, eu lanço a fé pública eu reconheço as assinaturas, eu reconheço a manifestação da vontade. Então eu lanço fé pública para a manifestação da vontade emanada no documento. Na ata notarial, eu lanço a fé pública ao fato que eu constatei. Sim. Tudo bem? Agora, quando eu tenho um ato extraprotocolar, exemplo, autenticação de documento ou reconhecimento de firma por semelhança, eu não fico com o documento, eu não retenho o documento. Então, esse documento eu chancelo com um carimbo, chancelo com um selo de autenticidade. Com uma numeração para rastreamento. E aí eu devolvo para a parte. Então, a fé pública, a diferença entre ato protocolar, extraprotocolar e misto é a localização da fé pública, é a posição da fé pública. Onde eu vou lançar a fé pública? Então, no ato extraprotocolar, eu lanço no documento e devolvo para a parte. A parte vai e vai para outro lugar. Ah, mas eu posso controlar aquela autenticidade? Pode. Onde? No portal do extrajudicial. Você vai lá no portal do extrajudicial, pega aquele selo e faz a consulta. Todo advogado deveria fazer isso no seu escritório quando receber esse documento dos seus clientes. Porque você não sabe se o cliente tem boa fé ou má fé. Você não sabe se ele é um estelionatário ou não. E veja, o estelionatário, ele é um cara muito descolado e conhece muito o direito notarial registral. E ele faz aonde? Ele falsifica o documento, leva para o advogado, usar o advogado como instrumento da fraude. Sim, tá legitimando a promoção da... E o ato misto? O ato misto eu lanço fé pública em duas questões. Eu lanço no documento que eu vou devolver e faço um registro da prática do ato. Como, por exemplo, o reconhecimento de firma por autenticidade na venda de veículo. Então você vai lá, comparece, assina o livro de presença, lanço fé pública. O Jorge e o Kikunaga vieram ao cartório para celebrar um contrato de compra e venda de veículo. E lanço a fé pública lá no carimbaço, lá no DUT, para o cara fazer a transferência. Agora é até eletrônico, né? Mas a sistemática é essa. A sistemática é essa. Então essa classificação da fé pública é muito importante. Em todos os atos, o tabelião ele tem que analisar o conteúdo. Todos. Sim. Ah, mas na ata notarial ele precisa analisar conteúdo? Sim. Ele precisa analisar conteúdo. Qual que é o conteúdo? Se o fato está ocorrendo na sua presença. Então, já de cara, eu já sei que os pressupostos da ata notarial são ocorrência de um fato presente ou pretérito continuado. Ou seja, um fato que está ocorrendo agora ou um fato que ocorreu anteriormente e continua produzindo seus efeitos. Exemplo, uma publicação na internet. É um fato, tá ainda mas lá. tá lá. Enquanto não sai do ar, o fato ele pode certificar que... Ele pode certificar. Então, veja, tudo tem sua lógica. Ele atesta, né? Não é um... Ele atesta que aquele fato está ocorrendo na sua presença. Então, assim, esse termo fé pública, por isso que eu te fiz a pergunta. Se o leiloeiro tem fé pública, qual é o sentido da ata notarial para arrematação? Sim. É justamente isso, por isso que a gente entrou nesse tema. E outra, se eu tenho fé pública, por que o meu auto de arrematação não é... Não é título translativo? Não é título... Não tem sentido. Né?
Então, também da mesma forma. Aí vem um problema, né? Se ele compõe os requisitos, e como já foi aceito, Sim, né, sim, sim. Teve situações, momentos o decreto que... 370/66 previa expressamente a carta de arrematação como título translativo, e não tem sentido você piorar a situação, você ter um regresso, né? É uma burocratização desnecessária. Exato. Né? Então, quando a gente analisa os atos notariais registrais também, a gente tem que analisar esse ato notarial, esse ato registral, ele tem algum bem jurídico a ser tutelado? Essa é uma pergunta importante. E por quê? Porque no artigo 1º da Lei 8935, ela traz 4 princípios jurídicos, né? Que a gente pode chamar de cláusulas gerais, que é o princípio da eficácia. Quando eu falo da eficácia, eu tenho que falar o seguinte: o documento vai cumprir a sua finalidade? Ele tem algum objetivo? Tem algum bem jurídico? E aí a gente tem que analisar caso a caso. Entendeu? Então a escritura pública tem sentido? Tem sentido. Sentido nas relações entre particulares? Tem sentido. Por quê? Porque o Código Civil não estabelece forma para compra e venda. Então eu vou analisar. A compra e venda, ela pode ser por instrumento particular? Ela tem que ser por escritura pública? Ah, não, eu vou financiar. Ah, então a lei de financiamento, a 9.514/97, ou a lei 4.380/64, permite a instrumentalização particular. Com força de escritura. Aí vem a pergunta, mas por que a lei ela fala força de escritura? Porque no regime do Código Civil de 16, ordenações filipinas, ordenações manuelinas, ordenações afoncinas. Então a gente foi lá para 1400 em Portugal. A escritura pública, ela tinha uma razão de ser. Porque você não tinha grandes operações, e aquela operação de compra e venda era uma coisa muito importante, que o legislador falou, não, precisa ter uma figura estatal para assegurar as formalidades da compra e venda. Entendeu? Então, sim, assim, no sábado agora... Não era tão corriqueira, Não era tão corriqueiro, poucas pessoas tinham acesso à compra e venda, né? Então, quando você analisa, esse sábado a gente teve aula no doutorado com o professor Everaldo Kambler. Maravilhoso. Maravilhoso. Putz, que... eu vou convidá-lo para ser meu orientador. Ele Legal. Ainda não sabe. Eu estou fazendo um projeto e vou encaminhar para ele. Agora ele vai saber, porque ele vai ouvir o nosso Adnocast aqui. Professor, eu vou tentar fazer antes de ir pro ar. E a gente estava discutindo justamente a questão da formalidade da compra e venda. Porque uma colega apresentou lá sobre a promessa de compra e venda, contratos preliminares, e ela comentou da proposta. Então vem lá uma proposta, eu falo, Jorge, quer comprar meu apartamento? Tantos mil reais. E para você eu faço em 24 meses, sem juros. Você aceita? Aí você fala, aceito. Ué, para o Código Civil, já há vínculo jurídico entre nós. Sim. Aí fala, não, Jorge, você quer dizer uma coisa? Vamos formalizar? Não, então, eu vendi para o Capobianco 20% mais caro à vista. Aí eu não vou negociar com você, mas eu fechei contrato com você. O Código Civil fala, a compra e venda torna-se pura quando? Quando você ajustar preço, forma de pagamento e objeto. Então assim... Os elementos básicos estão lá, né? O essenciais. E aí virou uma discussão. Por quê? Ah, não, mas a compra e venda exige formalidade conforme artigo 108 do Código Civil, tal. Sim. Mas o negócio jurídico já foi... Sim, mas firmado. E a questão da boa-fé? E a questão do consenso? O contrato de compra e venda é um contrato consensual. Formal, sim, mas ele é consensual na sua essência. Sim. Então assim, mas e se fosse lá no CDC? A oferta vincula. Sim. Mas existe essa diferenciação da oferta no Código Civil e da oferta no Código de Defesa do Consumidor. Mas o Código Civil ele fala claramente, a compra e venda torna-se pura quando... Mas é que aí no CDC você tem a vulnerabilidade do consumidor. Sim, presumida. E no Código Civil você tem uma presunção de paridade, né? Sim, mas nós temos que prestigiar a boa-fé. Claro, não, com certeza. Né? A boa-fé é objetiva. O Código Civil fala, a compra e venda torna-se pura quando? É mero consenso. Sim. A compra e venda não se torna pura quando eu faço o contrato. Quando eu fecho
o consenso entre as partes de querer comprar e querer vender. Até para você ter os reflexos jurídicos disso. Claro. Exigir o cumprimento da obrigação Isso, ou a conversão em perdas e danos. Você vai ter os reflexos dessa proposta que foi aceita. E virou uma puta discussão. Mas a questão é o seguinte, por que virou uma puta discussão? Porque eu levantei o braço e falei, professor, desculpa. Aí ela tá falando que precisa de formalidade para fazer. Então a proposta não serve pra nada. Se você for pensar assim... Sim. Então, quer dizer, não segurou o negócio? Não segurou o negócio? Não é? Então eu falo, a pessoa cria expectativa, vai procurar, vai arranjar dinheiro, vai falar com a esposa, já vai pensar na mudança, tal, e de repente eu frustro o negócio. Então assim, a gente precisa olhar. E aí eu fiquei até meio chateado, porque eu fico levantando a mão pra ficar... Ô mala, né? Os colegas do Brasil inteiro lá falam assim, esse cara deve ser mala demais, cara. Ainda bem que eu tô aqui em casa, de longe, que eu posso fazer outra coisa. Vou no banheiro, esse cara fica perguntando. Então, assim, a aula do doutorado que começa às 9 e deveria ir até às 15 horas, tá indo até às 18. Mas eu vou aproveitar a tua experiência, porque a gente vai fazer um quadro agora, um quadro do nosso Adinocast, que é o quadro Vai Dar Registro. Então vamos lá para esse quadro. Vai dar registro? Olha só, nesse quadro nós aproveitamos toda a experiência do nosso entrevistado, aqui o nosso grande Kikunaga, para ele trazer alguma experiência dele com relação ao notaria registral, com relação ao registro de algum título que foi levado e que deu algum problema ou não. Fala aí, meu amigo, me conta aí alguma coisa. Eu tenho 1 milhão de exemplos. Por isso, não, a gente poderia fazer só vai dar registro durante o período todo durante aqui. O ano inteiro fácil. Mas eu tenho um exemplo muito interessante que gerou um problema gigante para o cliente. O cliente fez um empreendimento, programa Minha Casa Minha Vida. Vendeu lá, sei lá, 400 unidades. Vendeu, repassou na caixa. Sucesso total. Maravilha. Aí a lei de incorporação imobiliária hoje permite um atraso, né, uma carência de atraso de 180 dias. Maravilha. Aí o sujeito atrasou, né? Evidentemente, ele atrasou a obra. E estava lá no seu 100º dia. Aí falou, tô terminando a obra, só que eu tenho só um finalzinho aqui, 80 dias para entregar. Eu falei, ok, então quando tiver o habite, a gente já vai preparar o pedido de instituição de condomínio. Quando tiver o habite, a gente dá entrada imediatamente. Maravilha. Deixei tudo pronto. Cara, saiu o habite assim, faltava 10 dias para terminar o prazo de carência. E por que isso é importante? Porque a partir do término do prazo de carência, a lei de incorporação, salvo engano, artigo 32, parágrafo 2º, ele fala o seguinte, ou parágrafo 4º, ele fala, olha, se houver atraso de obra, o cliente, ele pode pedir a extinção do contrato. Olha o preju. Olha o preju. Imagina se os 400 Imagina resolvem. o que é a extinção do contrato com culpa? É a resolução atual que está no Código Civil com culpa ou a antiga expressão rescisão contratual. Cara, você imagina. E todos os reflexos da todos culpa. Todos os reflexos da culpa. Ah, mas tá repassado, não sei o quê. Então, perdas e danos, ação indenizatória, tal. Maravilha. Aí, o cliente falou assim, e agora? Vamos dar entrada imediatamente. Eu sei. Pá, dei entrada imediatamente. Aí veio uma nota evolutiva. Junte ITBI complementar de todas as unidades. Eita! ITBI complementar é relativo à construção. Conforme instrução normativa da Prefeitura de São Paulo. O que fala a instrução normativa? Que quando houver incorporação imobiliária a preço de custo, eu preciso... Que é o caso do Minha Casa Minha Vida. Não. Não é? Não, o programa Minha Casa Minha Vida é contrato de empreitada. Não é a preço de custo. Tá. Só que a prefeitura fala o seguinte, quando for a preço de custo ou por administração, artigo 55 da 4591/64, o cliente pessoalmente tem que fazer um cadastro na prefeitura para informar o andamento da obra. Ou seja, é algo que não dá para fazer.
Não dá para cumprir essa exigência da instrução normativa. Eles fazem justamente para isso, para Eles fazem para sacanear. Então o registrador de imóveis segurou o empreendimento. Aí eu falei pro registrador, querido, e aí? Porque o que você está exigindo é ilegal. É inconstitucional. Porque o ITBI já foi recolhido das frações ideais. Não há transferência de propriedade na incorporação. Na instituição de condomínio. Na instituição do condomínio, isso. Eu estou constituindo um regime jurídico de convivência desse condomínio. Não, porque a instrução normativa, não sei o quê. Esse é o problema do registro. O cara pega uma instrução normativa, usa aquilo como se fosse lei e denega o registro. E ainda vai usar assim, pelo princípio da segurança. Pelo princípio da segurança. Não é? Olha lá. Pelo princípio da segurança. Aí eu falei pro cliente, a gente tem uma semana para entregar essa obra, para ter o registro, matrículas individualizadas. Ou eu vou suscitar dúvida, ou entro com mandado de segurança. Só que o cliente, ele tinha um parceiro, uma incorporadora grande que trabalhava com um grande escritório. E aí esse grande escritório falou para mim assim: não cabe MS contra o oficial de registro de imóveis. Eu falei, cabe. Não cabe, porque o FCJ já definiu. Eu falei, então, você leu direito lá? Aí o meu cliente, que era a sócia do empreendimento, falou o seguinte, e aí? Aí a outra sócia falou, você confia no teu advogado? Ele falou, sim, porque meu advogado tá falando que dá. O seu tá falando que não dá. E a solução do outro perderia o prazo. A solução do outro perderia o prazo, porque a solução do outro escritório era, não vamos brigar com o cartório, vamos cumprir a exigência. Ok, eu vou ligar para 400 pessoas dizendo, olha, deposita mais 3 mil reais. Agora. Já. Ou seja, na verdade, quem deveria tirar do bolso esse dinheiro é a própria incorporadora. Claro. Aí o escritório falou assim, faz o que vocês quiserem aí, Lavo minhas mãos. Exato. Pôncio Pilatos, lavo minhas mãos. Não vai dar certo, já tenho certeza que não vai dar certo. Foi tudo bem. Cara, fiz esse MS. Na força do ódio, né? Eu fiz esse mandado de segurança. Capô Bianco. Não passava nem agulha. Nem agulha. Fundamentei, já de cara. Cabe MS. Não é hipótese lá da vedação prevista lá no artigo 5º da lei do MS. Não é hipótese. Cara, com MS. Liminar. Liminar no dia seguinte. Já comuniquei ao oficial de registro. Falei, é agora. Ele registrou a instrução de condomínio. Que maravilha. Cara, eu fiquei enlouquecido. Não, pô. Eu não bebo, mas naquele dia eu falei assim, eu vou precisar tomar cachaça. Vou tomar cachaça. Porque, cara... Não, Vitória... Veja, não há histórico conhecido de MS contra oficial. Entendeu? Agora tem. Agora tem. E não tem só um. Tem outros, porque eu já entrei em outras situações contra o oficial... Não pelo oficial, mas pelo ato do oficial denegar o registro por exigência de uma lei, de uma norma inconstitucional, uma norma ilegal. Você entendeu? Sim. Então ele está agindo como preposto do Estado. Você entendeu, o delegatário? Ele não é a qualificação registral. Ele está negando o registro fundamentado numa lei, numa norma ilegal. Entendeu? Então isso foi um caso, cara, um case assim que eu vou trazer pro doutorado, evidente. Que maravilha, não? De uma suposta segurança jurídica que na verdade gera uma insegurança jurídica para todas aquelas pessoas do condomínio edilício. Olha só, que caso incrível aqui que nós trabalhamos com o Vai Dar Registro! Meu amigo, olha, a tua experiência é fantástica. Por isso que, falar com você, a gente já tava. Vamos ficar o dia inteiro aqui conversando, porque. Não dá, eu preciso ir pra escola. Eu também tenho um monte de coisa para fazer. Mas voltando aos princípios aqui, Kikunaga, então assim,
eles são primordiais. São primordiais. São primordiais. Fazem com que realmente os serviços notariais registrais tenham toda essa importância e realmente estabilizem relações jurídicas, pacifiquem a sociedade, tragam segurança para todos. Essa é a ideia maior, né? Só que esse desvirtuamento que é um grande problema, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa, vamos lá, a concentração dos atos na matrícula do imóvel, né? E aquela questão de, mas então, se não está na matrícula, tá tudo tranquilo. E a gente vê que não é assim na prática, né? A situação, né? Nem na teoria, nem na prática. Porque cada um defende de um jeito, né? É complicado isso mesmo. Porque, na verdade, a gente tem que lembrar o seguinte, a Lei 13.097 de 2015 é uma norma esparsa. É uma lei esparsa. Ou seja, ela trata de vários assuntos. Ela não é uma lei especial. Se ela não é uma lei especial, a gente tem que fazer a integração normativa baseado ao que a LINDB traz. Lá no artigo 2º, parágrafo 2º. Eu tenho que interpretar a Lei 13.097 a par daquelas já existentes. Sim. Então não há revogação normativa, não há abrogação, nem derrogação do Código Civil ou do Código de Processo que vai trabalhar com fraude à execução ou fraude de credores. E gera uma antinomia aparente, né? Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então assim, a Lei 13.097, ela, na verdade, ela não traz um princípio da concentração. No meu modo de ver, é um sacrilégio registral, principiológico, falar que a lei trouxe um princípio da concentração. Mentira! Quem trouxe o princípio da concentração dos atos na matrícula foi a Lei 6.015 de 73, que criou o princípio da unitariedade matricial para controle imobiliário. Foi a criação da matrícula. Que aí você pergunta, mas o que é a matrícula? Aí as pessoas começam não, a matrícula é o RG do imóvel, a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. Então isso é um problema, que é a falta da definição dos institutos jurídicos. Matrícula é uma metodologia de organização da informação. Isso é matrícula. Então, matrícula, ela é materializada numa ficha. Então, hoje, eu tenho várias matrículas no Registro Civil. Por exemplo, no Registro Civil, eu tenho o meu assento de nascimento. Esse meu assento de nascimento, ele vai receber um número de matrícula que vai ser individual para mim em relação a qualquer outro. Até mudou a numeração agora, né? Pra ser aquela gigantona, unificada, Exato. Então, assim, quando a matrícula de imóvel também. Então eu tenho o número de matrícula na serventia e eu tenho o número de matrícula nacional. Só uma curiosidade, eu precisei pegar uma certidão de nascimento atualizada, né, há um tempo atrás, e eu fui no cartório tal que eu fui registrado, e aí eu pedi, aí ele mostrou o livro na minha frente, eu falei, não, você vai me deixar ver. Eu preciso ver isso daí. Tudo lá. Foi manuscrito e tal. Meu, é lindo. É lindo de se ver, né? Quando você analisa, e se a gente tiver oportunidade da gente trabalhar com registro civil futuramente, em outros podcasts, a gente até convida oficiais de registro civis. A atividade do registro civil, ela é maravilhosa. Ela é apaixonante. É linda, né? Porque o cara, imagina o cara fazer controle de nome ridículo, é verdade, de fazer a tutela do nome. Isso é muito importante, é uma questão, a função social do registro civil, ela é muito bonita. Na minha visão. É muito humana, né? É muito humana. Só que a atividade notarial, ela é a mais complexa. Para ser tabelião de notas, você tem que ser macho demais. O conhecimento O seu conhecimento tem que ser absurdo. Porque você materializar o direito civil... Eu sempre falo, o direito notarial registral, ele é o direito civil aplicado. Então o tabelião de notas tem que ter um conhecimento muito amplo do direito para poder trabalhar. Então eu vou aproveitar aqui, vamos para mais um quadro aqui que é interessante, que é o Causos do Mundo Notarial e Registral.
Nesse momento aqui, o Kiko Naga vai trazer para nós algum fato curioso, alguma questão diferente, peculiar, engraçada, inusitada a respeito do mundo notarial e registral. Meu amigo, com essa tua experiência, acho que é o que não falta também é situações, né? Eu vou trazer um exemplo, vocês vão dar muita risada. Cara, é um negócio. Quando eu trabalhava eu trabalhei no terceiro de nota de São Paulo. Então, assim, as primeiras escrituras de união homoafetiva eu que fiz. Ata notarial, eu que fiz. Porque o pessoal não fazia. Então, eu estudava e queria fazer. Aí teve uma vez, uma situação de uma amiga minha de faculdade, a Cris, a doutora Cristiane Barros, maravilhosa, um beijo, Cris. Maravilhosa, ela me ligou um dia e falou assim, olha, ela trabalhava no escritório de advocacia, que trabalhava com marcas de patentes, questões de direitos autorais e tal. E ela falou, tô com um caso aqui, você já viu isso? É uma modelo, ela posou nua, ó, Cavalo Bianco, presta atenção. Opa. Ela posou nua, casou, foi pra Alemanha, lá na Alemanha, o Fritz trabalhando, aí os amigos do Fritz lá, pô, não é tua mulher? Conheço. Os caras na internet, não é tua mulher? E o cara não sabia. Putz. O cara ficou enlouquecido, super envergonhado, imagina, um alemão, ficou super envergonhado, brigou lá, separou da mulher, a mulher voltou pro Brasil e quis processar a empresa que divulgou a imagem dela. Só que aqui no Brasil, além de ela posar nua, Campo Bianco, ela participou de um tipo Big Brother antigo que chamava, era um apartamento com várias câmeras e aí ela fazia show exótico. Tá. Show exótico com banana, pepino, salada de fruta, sabe? Tá. Né? E aí ela processou a empresa, né? E aí ela falou, e agora? Como é que a gente vai? Mas a gente a gente não publicou nada. Quem publicou foram as revistas masculinas que ela posou nua. Aí eu falei, ó, isso é caso de ata notarial. Ah, o que é ata notarial? Eu falei, então vem aqui pro cartório, que a gente vai fazer uma ata notarial. Aí ela me deu acesso ao site, né? Eu esqueci o nome agora do site, depois eu te passo. Aí eu trabalhava no cartório, no mezanino. E a minha mesa, eu tinha uma tela grande e minha mesa era bem no final da escada. Quem estava subindo já via a minha mesa. E aí eu sentei com ela do lado, o Capo Bianco, minha amiga morena, né? Do meu lado, eu com aquela tela gigante, fazendo ata notarial, copiando as fotos das revistas. Você teve que fazer isso. Eu tive que fazer. Tive que fazer. Capo Bianco, sobe duas senhoras e olham imagina uma tela gigante no meio do cartório. E aí a mulher falou assim pra outra, olha, que pervertido, vendo pornografia na hora do trabalho. Aí a mulher foi fazer escritura lá com o escrevente, o saudoso amigo Dr. Riva, maravilhoso. Depois eu tenho um outro episódio, eu falo sobre ele. Aí essa mulher veio no banheiro, ela tinha que passar pela minha mesa. Quando ela veio passar na minha mesa, eu falei, senhora, vem cá. Isso aqui é trabalho, isso aqui chama ata notarial. Ela falou, Falei, então, isso aqui é... Aí eu fui explicando sobre a ata notarial pra senhora. Aí a mulher foi no banheiro. Quando ela voltou, eu falei assim, fulana, o moço ali tá trabalhando, vem ver o trabalho lindo que ele tá fazendo. Cara, virou um caos o cartório, porque todo mundo começou a rir. Porque você imagina, a mulher achando que eu tava vendo pornografia, e o mais engraçado de tudo, todo mundo do cartório acreditou que a modelo era a minha amiga. Até hoje, quando eu encontro o pessoal na rua, o pessoal fala assim, e aquela tua amiga modelo? Eu falo assim, gente, não dá, né? Eu falo assim, ela tá bem, ela agora arranjou um marido aí nos Estados Unidos e tal. Eu falo, nossa, bacana ela. E foi bem engraçado esse caso, cara, da ata notarial da mulher pelada. Que cara, maravilha.
Meu amigo, olha, esse foi um caso, assim, fantástico, tal. Acho que as situações inusitadas que acontecem, e olha a importância que se tem nesse ato de promover uma ata notarial, atestando o que aconteceu, os reflexos jurídicos disso. E a modelo perdeu o processo. Perdeu. Porque a gente demonstrou na ata notarial que quem fez a divulgação das imagens foram as revistas. Tá. Não foi o cliente ou a empresa que ela fez o contrato lá do Big Brother. Então demandou contra a pessoa errada. Demandou contra a pessoa errada. Né? Maravilha. E legitimidade de parte. Então, olha, esse foi o Causos do Mundo Notarial e Registral. Meu amigo, estamos chegando no fim, cara. Passa muito rápido esse tempo. Eu acho que esse cronômetro tá quebrado. Acabou, Bianco. Tá quebrado. Ele tá com aquela velocidade 2 ou 2,5. Você que tá assistindo a gente aí, você põe nessa velocidade 1.25, 1.5, 1.75, 2, pra ouvir mais rápido. A gente já fala rápido, né, meu amigo? Para poder realmente aproveitar o tempo e ter mais conteúdo mesmo. Mas ó, antes de passar para você a palavra final, tudo pra gente amarrar esse episódio, eu quero fazer aquele bate-papo de perguntas rápidas, é o nosso Adnofest. Não sei, a gente precisa pensar em algum nome também para essa parte aqui, né? Mas respostas diretas, perguntas bem interessantes, porque assim, a gente quer conhecer o Kikunaga sobre uma outra forma. A gente sabe que você é o cara, imagina, apesar de você falar que não é, mas você é o cara do direito notarial e registral, conhecimento, competência, imagina. Isso daí é absurdo, mas a gente quer conhecer a pessoa humana, o amigo, aquele cara que é fora de uma sala de aula, tudo no barzinho, apesar de você não beber, mas é lá no restaurante, tudo, né, tal, que é fora do direito notarial e registral. Então eu vou fazer algumas perguntinhas rápidas para a gente poder alavancar esse conhecimento. Quem é o Kikunaga em uma frase? Se defina aí. Um cara apaixonado. Tudo que eu faço, eu tento colocar paixão naquilo e tentar fazer a melhor forma possível. Cara, isso é notório em você, cara. Isso é transparente em você. Eu acho que assim, você demonstra uma alegria. Quando você fala sobre qualquer assunto. Eu acho que essa alegria é a verbalização ou o mostrar dessa sua paixão pela vida, né? Por tudo. Eu acho que é incrível, cara. Eu já trouxe do meu pai, que meu pai falava sempre o seguinte, aprenda tudo sobre tudo, conhecimento não ocupa espaço. Então assim, eu tento, o que eu puder fazer para conhecer, para ler, de curiosidade, conhecer outras coisas, não só no mundo do direito, evidente que o meu tempo eu gasto muito estudando direito, mas eu tento ver outras coisas, ouvir livro de autoajuda. Meu amigo, o que te motiva todos os dias? Então, o que me motiva todos os dias é fazer algo importante para as outras pessoas. Então eu penso muito nas outras pessoas, eu penso pouquíssimo em mim. Pouquíssimo em mim. Então assim, eu sempre tento agradar as pessoas, tento dar o meu melhor para as pessoas. Então a sala de aula, por exemplo, é a minha sala de terapia. Por quê? Porque eu tento motivar os alunos, encorajar os alunos a estudar cada vez mais, e isso exige de mim também mais estudo. Então toda aula eu quero ser melhor, e aí eu pego um gancho do que um professor Damásio disse um dia para um outro professor, e eu já acabei escutando, porque eu dava aula no Damásio nessa época. Ele falou assim, olha, para que você seja um bom professor, toda aula é a primeira aula. Então você pode ter dado aquela aula 200 vezes, mas começa do zero, e você vai perceber que a tua aula sempre vai ficar melhor, né? E eu tomo isso como exemplo, de tentar fazer o melhor todos os dias. E a doação, a docência traz isso, né? Se você não está com essa busca de doar o seu conhecimento, o seu tempo, você não vai ser professor, né? É uma premissa básica. Então eu te compreendo muito bem nessa parte, porque para mim também é uma terapia incrível, incrível. Só que tem um detalhe, né? Eu leciono só na pós-graduação. E agora no doutorado, eu estou acompanhando o professor Everaldo Kambler no estágio docente.
Na Porque graduação. ele me convidou. Eu poderia pedir dispensa pelos anos Sim, de docência na pós. Mas eu falei, não, o professor Everaldo está me convidando. E é uma oportunidade de eu viver a graduação, vivi um pouquinho no Damásio, mas viver na graduação. E é muito engraçado porque depois que o professor Everaldo dá a aula dele, eu faço o seminário. E aí eu apresentei nos seminários mapas mentais. Os alunos ficaram malucos. Ficaram doido. E hoje eu vou fazer a revisão da prova. Então eu fiz lá uns mapas mentais e falei, ó, cheguem cedo, porque eu vou arregaçar vocês. Vai anotar os mapas mentais e tal. Então, para assim, tá sendo bacana ver os alunos da graduação, tentar motivá-los a estudar de verdade. Legal. Né? Falar assim, olha, você quer ser um cara bom? Comece a estudar agora. O que vai diferenciar vocês lá é o nível de preguiça. Sim. Então você vai se formar sendo preguiçoso ou não. Só que a diferença é gigantesca. Vai passar na OAB sendo preguiçoso ou não. Mas a diferença profissional, o nível de conhecimento vai te ajudar demais lá na frente. Então assim, não perca tempo. Você está fazendo faculdade, aproveita. Verdade. Meu amigo, deixa uma dica de um livro. Dica de um livro. Não precisa necessariamente ser jurídico, né? Qualquer... Livro, Insight, do Daniel Carvalho Luz. Ele tem 3, 4 livros sobre sucesso, sobre família, sobre encorajamento. E eu acho que muitas vezes nós, quando acordamos, a gente precisa ter isso em mente. O que vai me motivar hoje? Hoje vai me motivar a fazer um dia melhor do que foi ontem e assim por diante. Esse é um livro bem bacana. Esse é um maravilhoso Kikunaga, Marcos Vinícius Kikunaga, que deu um show aqui para variar, conhecimento, presença. Prazer imenso. É um prazer, meu amigo. Suas palavras finais, manda aí, solta o verbo. Um grande beijo para todo mundo. A gente vai começar uma nova turma, a 6ª turma de especialização na Escola Superior de Advocacia. E eu faço o convite para vocês. Negócios imobiliários. Negócios imobiliários, nas sextas à noite e sábado de manhã. Vai começar dia 7 de abril, salvo engano. Não, 7 de abril foi ontem. Não. Hoje é dia... Não, dia 11. Dia 11 de abril. Aliás, é no dia que esse episódio está... É hoje, porque a gente tá gravando, mas tá indo ao ar hoje. Então, peraí. Mas quem não perdeu a oportunidade, quem perdeu a oportunidade vai poder já na próxima semana fazer a inscrição. Né? É que é um curso de 15 dias, de sextas à noite e sábado de manhã. Então quem perdeu a primeira já aceitei o convite para dar aula, hein? Você já me fez lá o convite, já aceitei. Você sabe disso, que tamo junto. Sim, né? não há dúvida. Então, entra lá no site da ESA, vamos até deixar na descrição também aqui esse curso, que, as turmas são turmas interessantes porque são pessoas que querem, né? Aliás, a pós-graduação tem isso, né? As pessoas têm o interesse, então a produtividade numa aula de pós-graduação é incrível. Sim. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Imagina. Você é o cara. Você é o cara. Não, eu sou amigo do cara. Não, eu também sou amigo do cara. O cara então é o Capobianco. É o Capobianco. Aliás, Capobianco, você precisa vir aqui, né, participar com a gente aqui, porque ele só fica ouvindo, só aprendendo aqui, ó. Exato. Né? Maravilha. É isso aí, ó, fazer aquele lembrete, não é associada ainda da Adnotari, entra lá em www.adnotari.org.br, faça a sua inscrição já, muita novidade, coisas bacanas. Olha, é um mundo do direito notarial registral para sua advocacia ser mais assertiva, para você ter um aprimoramento profissional gigantesco com tudo que nós podemos oferecer, materiais exclusivos, núcleos temáticos, o nosso WhatsApp que bomba com várias informações, cursos com promoções, com descontos para quem é associado, Então, vem se associar, R$400 por ano, super barato frente ao benefício que você tem. E é claro, nos siga nas nossas redes sociais, onde? Lá no Instagram, @adnotari. Toda terça-feira tem papo acadêmico com esse grande cara aqui, o Kikunaga, sempre com um convidado especial, maravilhoso. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Ficamos aqui nesse nosso episódio do Adnocast. Te vejo no próximo. Bora lá, bora que dá. Abraço!